Olá, seja bem-vindo ao Solto Podcast, um espaço voltado para conhecimento, com troca de experiências e conhecimento. Aqui eu irei receber especialistas, pacientes e pessoas que transformaram ou transformam as suas vidas através dos cuidados com a saúde. Eu sou Andresa Souto, médica generalista, com foco no emagrecimento, hipertrofia e saúde da mulher. E hoje, quem está aqui presente é o Diego Azevedo, profissional da educação física, especialista em treinamento feminino e fundador da plataforma de treino Tim Azevedo e dos desafios 21 dias no foco e 30 dias com paixão, exclusivo para mulheres. Tá casado também com minha amiga Júlia Rocha, né? Seja bem-vindo, Diego. Obrigado por estar aqui junto comigo, né, nesse dia, para a gente trocar um pouquinho de experiência. Agradeço pelo convite, vai ser um prazer aqui ter essa troca de informação e também trazer informação aí pro pessoal de casa, né? Ótimo. E aí, quer dizer que você trabalha já há mais de 8 anos, não é isso? Ajudando mulheres a treinamento, a conquistarem o corpo dos sonhos, porque eu vi o seu Instagram, viu? Viu lá? Saí lá futucando, mexendo um monte de coisa. E as mulheres, realmente, cada corpo mais lindo que o outro. Me conta um pouquinho da sua história. Então, sendo bem rápido e direto aqui, a minha formação, ela começou lá atrás, na faculdade. E desde aquele tempo eu já via muito debate dentro da sala de aula mesmo sobre a diferença do corpo do homem para a mulher em relação ao processo de hipertrofia, emagrecimento e longevidade também, né? Então, desde aquele tempo eu já fui me especializando, eu sempre pesquisava um pouco mais sobre esse lado feminino para entender um pouco mais e já era um know-how que eu queria ter para quando eu me formasse, né, ali e poder tratar exatamente com esse público. Cada vez mais fui me interessando, né? Comecei quando a minha formação lá atrás, fui estagiário, né, da Academia Forma Fit Club. Hoje em dia sou personal lá, atendo exclusivamente lá. Depois passei como professor e aí já comecei a ter algumas alunas lá e depois fiquei só como personal da academia, né? Hoje em dia eu só atendo mulheres de forma exclusiva, só mulher? Seja no presencial, seja na consultoria online. Certo. Os alunos que eu atendo na consultoria online geralmente são os parceiros das minhas alunas, né? Então são casados lá, então geralmente um puxa o outro e isso é muito bom porque eu sei que vai ajudar também a mulher ali na sua rotina. Quando os dois estão juntos eu acho que é bem mais fácil, né? Então, dentro desse processo da minha formação, fui cada vez me especializando mais, né? Fiz algumas especializações em treinamento feminino e também para a saúde da mulher, né? Que é muito importante aí, a gente entender todas as fases que a gente sabe como é o tratamento com a mulher, né? E você sente muita diferença, assim, no treinamento? É bem mais minucioso o tratamento da mulher do que seria o treinamento com o homem? Andresa, assim, eu acredito muito, certo? Na particularidade do indivíduo, seja homem, seja mulher. Certo. Biomecanicamente, a gente sabe que os exercícios funcionam da mesma forma. Porém, a gente sabe que metabolicamente a mulher funciona um pouco diferente do homem. A gente tem vários processos aí, várias complicações, né? Diferenças aí os metabólicas. Hormônios, né? Hormônios, exatamente. Então, a gente sabe que o trabalho masculino, não só mecanicamente ali no dia a dia, mas também psicologicamente, a gente vê a diferença no pensamento, no agir, né? A mulher, principalmente depois que ela se torna mãe, ela tem aquele pensamento muito voltado para casa, para os filhos, para o marido, e acaba deixando um pouco de cuidar de si. Então, a gente começa desde pensar nessa forma, né? Forma do emocional ali, mas também na parte física, né? Então, hoje em dia eu posso dizer para você que sim, eu encontro diferenças, tá? No treinamento, principalmente quando a gente pensa de forma geral. Se a gente pensar só na forma do exercício em si, não. Porque mecanicamente nossos corpos são parecidos. Porém, na ordem de fatores emocionais, área emocional, área metabólica, né? Então, a gente tem toda uma diferença aí. Mulher passa por ciclos e homem não tem isso. Então, a gente não tem tanta variação hormonal, variação de humor. Então, é mais fácil um pouco para o homem conseguir atingir objetivos como a mulher, principalmente quando a gente bota dentro de uma rotina, né? Geralmente tem uma rotina mais puxada aí, principalmente depois que você é mãe. Mas a gente é mais disciplinada, né? Exato. Eu vejo muito isso. É o que eu falo para os meus alunos que eu já tive, homens, treinando comigo lá atrás. Eu dizia para eles, vocês não aguentam um treino de pernas de uma aluna minha. Aguenta? Não aguenta. É verdade. Mulher tem muito mais disciplina, mas tem muito mais também resiliência para aguentar um treino, para aguentar uma sequência de treinos, né, pesados. Geralmente mulheres treinam 2 a 3 vezes pernas por semana.
Você vai pegar tem homem que nem treina a perna, só pra começar, né? E quando vai treinar, às vezes é uma vez por semana. Raramente você vai encontrar um homem treinando perna 2 vezes por semana, né? Então, desde esses fatores assim, eu acho muito mais interessante, né? Desde da época da faculdade, o treinamento com o grupo feminino. E aí, quando a mulher pega realmente o gosto, né, a vontade de treinar e que se torna bem disciplinada, ela consegue obter o objetivo de forma mais rápida. Sim, sim. Né? Assim, fica... Porque eu vi as fotos das mulheres que você acompanha, menino, cada corpo lindo, né? Então, assim, a gente vê que se realmente tiver um treino bem feito e for realmente disciplinado, a gente consegue obter aquele objetivo. E mais do que nunca, o que eu vejo, né? Não só o treino, ser um bom treino, hoje em dia o acompanhamento ele é muito importante, né? Porque hoje em dia treino você encontra em qualquer lugar. Inclusive eu posto muito treino na minha rede social como forma de motivar outras mulheres a realmente alcançar, sair de casa, realmente fazer a sua parte, né? Eu recebo muitas mensagens das meninas dizendo, rapaz, eu vi aquele seu treino, vou fazer ele hoje, gostei daquele treino de HIIT, eu tô usando. Então é muito interessante para, além de motivar, né? Também a gente trazer essa vontade das mulheres. Então, eu gosto de postar bastante também, antes e depois, exatamente para trazer essa atração de querer também puxar esse fazer a mudança, né? O processo de mudança, justamente. Com certeza. E aí, falando um pouquinho sobre lipedema, que eu sei que é um assunto que está bem em alta, né? A gente cada vez mais tem estudos saindo e falando um pouco mais, que antigamente a gente não tinha tantos profissionais falando como a gente vê hoje em dia. Você tem muitas alunas que têm lipedema? Sim. Tem? Bastante? Sim. Como eu posto muitos resultados, tem resultados de alunos que têm lipedema e conseguem ter resultados incríveis também, né? Então, acaba atraindo outras alunas também da mesma forma. E a gente tem bastante tabu, né, nessa área do lipedema. Antigamente, a gente tinha muito tabu em relação a treino, da musculação até, inclusive, que hoje em dia, pelo contrário, é um dos maiores aliados dentro do processo, né, para diminuição do lipedema, dos sintomas de lipedema. Então, antigamente, se dizia que não podia treinar em alta intensidade. Alta intensidade, exatamente, musculação. Ainda tem um pouco, sabia? Tem no sentido de dizer assim, vai até onde você consegue. Exato, né? Exato. Dizem muito isso em relação a essa parte e eu acredito muito no processo de esquematização, né? Principalmente para essa galera do lipedema. Porque aos poucos, Não, eu falo em relação à intensidade e à evolução, né? Certo. Então, a evolução de um processo de uma pessoa que tem lipedema, ele é um pouco mais lento. Com certeza. Então, as respostas, ela demoram um pouco mais. Demoram mais. A composição muscular, que eu acho que quando a gente vai fazer a avaliação, a gente vê, geralmente, membro inferior, mas também tem mulheres que têm membro superior, né? Sim. Então, a gente vê aquela diferença em relação à composição corporal, principalmente de gordura, né? Entendi. Além daquele aspecto que a gente chama, quando principalmente está muito inflamado, aquele aspecto de laranja, né? Casca de laranja. Casca de laranja, isso. Então, esse processo, ele demora para acontecer, mas isso não impede de treinar intenso, de realmente buscar ali seu melhor em cada treino. A única coisa que não é recomendada mesmo no treino de musculação é chegar sempre à falha. Mas isso para ninguém, não só para quem tem lipedema, né? Entendi. Isso é algo que você vai usar uma vez ou outra, esse sistema de falha mecânica ali. Tem estratégia para isso, né? Tem estratégia para isso, exato. Elas reclamam muito de dores no início, assim, pode até ter mais dor, mas depois melhora o quadro? Como é o treinamento delas? Eu vejo que depende muito do nível de inflamação que elas chegam, né? Tá. Então, tem alunas que, e a gente sabe, né, a condição do lipedema, uma semana você tá ali muito bem, e você às vezes vacila no final de semana, açúcar, como processado. Um pouquinho de carboidrato, caramba, mas é incrível. Como muda, assim, sabe? E eu converso muito com as meninas que, querendo ou não, tem um pouco mais de exigência dela em relação a essa disciplina ali, para realmente ter resultados. E eu acho que tem que trazer isso para sua rotina, não adianta fazer isso por um tempinho e depois tentar largar ou então relaxar. Não dá para relaxar. Tem que construir uma rotina exatamente que você consiga manter esses resultados, né? Que demora para acontecer, né? Que você prolongue. Então, vai ter momentos, né, que você sai um pouco ali daquela rotina, daquele processo ali de estar mais focada. Uma vez ou outra é normal, mas quanto mais você estiver focado dentro de uma dieta, uma alimentação com menos inflamação, é muito mais interessante para que os resultados aconteçam mais rápido, né? A gente sabe que... E quando ela sai no final de semana, né? Entrou ali no processo inflamatório, chegou na segunda, você nota que realmente o exercício ele se torna um pouco com maior dificuldade? Sim, porque você sente a dificuldade na circulação, né? Então, durante o treino ali, quando a gente principalmente treino de perna, por exemplo, você está jogando sangue
para a musculatura que está sendo treinada. Por exemplo, treino de quadríceps está jogando ali. E tem tipos de lipedema. Tem lipedema que ele é mais frequente na perna da frente, Sim. na parte da frente da perna. Os tipos, nos estágios ou então também, na perna né? de trás, lateral. As meninas reclamam muitas vezes nessa região lateral, né? Que é onde a gente tem um pouco menos de musculatura. Então, geralmente, a gordura lipedêmica, ela geralmente vai para o lugar que tem menos massa muscular. Isso. Quanto menos massa muscular, mais ela vai associar mesmo ali aquela pele, né? Isso. Interessante demais, tá? E para você, qual o tipo de exercício... Agora, eu não posso deixar de perguntar, né? Para você, qual o tipo de exercício que você consideraria mais indicado para quem está fazendo uso da Zé Partida, que é o Monjaro? Zé Partida, né? Você tem alunas que usam? Tem, sim. E me diga, antes de você me responder isso, me diga como é que elas estão, assim, chegam para você já usando, ou tá usando no meio do processo, e como é que tá sendo isso? Tem um pouco de tudo. Tá, Vamos falando, e por que a gente vai... Vamos começar por aquelas alunas que já chegam, assim, com a receita do bolo, querendo ter os resultados dela. Uhum. Já tô usando, já perdi tantos quilos, mas tô notando, geralmente a queixa é flacidez. Uhum. E eu não tava treinando, ou então tava treinando esporadicamente. De qualquer jeito, sem um direcionamento. Isso. E uma das coisas que mais acontece é exatamente a perca de gordura, né? Com o uso dessa partida, para algumas pessoas que buscam o uso para isso, mas também da massa muscular. Principalmente mulheres que não treinam, porque a gente sempre sabe que tem os princípios ativos lá, glucagon e tudo mais, que ele vai atuar na gordura, mas quando você também não treina, ele acaba atuando também nos aminoácidos, né? Tudo, né? Então o metabolismo inteiro. Exatamente. Então acaba um pouco do metabolismo ali, principalmente de hipertrofia, de ganho de massa muscular. E a tensão mecânica é um dos fatores determinantes, né? Progressão de carga. Então, certeza. O treino da musculação, sem dúvida nenhuma, talvez eu seja um pouco puxa-saco, né, da musculação. Não, eu sou um cara que eu defendo a musculação com todo mundo. Eu sou igual. Porque a gente sabe, né? Você estuda, então a gente sabe o quanto a musculação é importante, independente de idade, independente de sexo, de gênero. Você ter a musculação como associada a qualquer outro esporte é muito melhor do que ser um esporte fora. Por exemplo, a corrida que está muito em alta, né? A gente vê muito isso. Então, tem muita gente que associa, por exemplo, a perca de gordura com a corrida e o uso também da partida, por exemplo. Então, acaba que piora ainda mais o processo de perda de massa muscular. Com certeza. Muito. E aí, as pacientes chegam no meu consultório e eu sempre falo, procura, né, sempre um profissional para te acompanhar com relação a isso na academia. Muita gente quer aquela história, quer começar e depois vai ver, né? E aí eu fico sempre muito no pé, por causa justamente disso. Se for para fazer atividade física, faça no mínimo 20 minutos de esteira. Eu não quero mais do que isso. Eu prefiro que você faça sempre atividade física com resistência do que, por exemplo, eu posso até estar falando errado, alguma coisa, né? Mas eu prefiro, é a prioridade. Se for para escolher um dos dois, não tenho tempo, tenho meia hora para treinar. Então, faz a de força, por favor. Eu converso muito isso com as minhas alunas, para dar sempre prioridade à musculação. Pois é. Independente do tipo de objetivo. Eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, eu quero só longevidade. A musculação primeiro, depois você dá prioridade a outros esportes, como a corrida, como fazer um cardio também. Não é que não seja importante os outros, né? A gente não tá falando isso não, tá, gente? Os outros são importantes, claro. E se puder fazer os dois, melhor ainda. Mas, só tô com tempo para fazer um exercício. Tenho 30 minutos para treinar, o que é que eu vou fazer? Fazer a musculação primeiro. Não também, eu concordo, concordo com você. Se leva isso como regra, tenho certeza que os resultados eles vão vir, né? Pode ser que eles venham mais rápido, pode ser que eles venham mais devagar um pouco, mas a musculação, ela tem que ser prioridade. Então, dentro daquilo que a gente falou, né, das alunas que chegam, tem alguns alunos que chegam já fazendo uso, né? Então, a gente toma uma conscientização da importância da musculação dentro desse processo dela, para manutenção da massa muscular ou até ganho dessa massa muscular, principalmente orientando sobre suplementação, né? Então, eu tento ajustar toda a base. Eu vejo que geralmente quando as meninas entram em contato comigo, seja no presencial, seja no online, eu faço um questionário de perguntas, procuro saber como é que tá a rotina, como é que tá, por exemplo, a ingesta de água, que muita gente esquece, é o básico. Com certeza. É o básico. Eu acho que eu acredito muito em alguns pilares que são básicos para você ter qualquer tipo de resultados. Que é descanso, né? Sono, ter uma rotina de sono é importantíssimo. Isso a gente trabalha muito também nos nossos desafios. Então, a gente traz também uma rotina de sono para que todas consigam ajustar e melhorar. E é incrível os feedbacks em relação a isso. Alimentação,
que é outro pilar muito importante dentro desse processo. Aí a gente, se for falar aqui sobre alimentação, a gente vai ficar o dia todo. É verdade. Treino, né? Sim, com suplementação, certeza. muito importante. Tem que ter. Não pode faltar. Então é importante que você E a principal, né? Proteína, eu acho. Exatamente. Proteína e creatina, os dois tem que estar juntos. Exatamente. Então, quando a gente consegue equilibrar essa pirâmide, né? Com o consumo também de água, que a galera erra, tem muita gente que não sabe nem fazer o cálculo. Não, é todo dia. Aí chega, eu tomo bastante água. Quanto? 2 garrafinhas dessas. Quando eu vou olhar, 600 ml. 600 ml, exatamente. E o cálculo... Nossa, minha gente, eu acho que as pessoas não têm muita noção, não, gente. E um cálculo básico que eu gosto de usar com as minhas alunas da consultoria do personal também. Conversando com elas, eu sempre digo, ó, como é que tá a ingestão de água? Tô bebendo tanto de água, tá baixo. Então, como é que eu sei? Você vai pegar 50... vai fazer vezes o seu peso corporal. Você bota 50 ml. Eu uso ainda 35. Isso é o que geralmente é o básico. Geralmente quando a gente usa 35, né? A gente não conta com o do treino, né? Não, então já faço 50 para ela contar junto com o treino. Conto não, com o treino. Para associação dela de mentalizar isso para o dia dela como um todo. É uma boa dica. Fica mais fácil, né? Pelo menos eu vejo isso, que isso realmente funciona com as meninas. Mas o normal é ou 35 a 50, né? Vezes o peso corporal. E aí vai dar geralmente ali 3,5 litros, né? A gente acompanha 3 litros, 3,5 litros. Geralmente é o que dá na média, entre as mulheres, dependendo muito do peso corporal. Eu falo todo dia isso, o básico precisa ser bem feito, que ninguém faz. Exato. Não é? Exato. E depois que você ajusta o básico, aí você vai pensar em qualquer outra coisa. Né? Vou começar a suplementar, quero fazer uso da partida, eu quero regular meu eixo hormonal, quero fazer uso de peptídeos. Então, tudo que você vai vir depois, depende antes dessa estrutura, desses pilares. E aí tem alunos que já chegam querendo associar, né, ao processo dela. Então, ajusta esses pilares aqui para você depois começar, procura um profissional que você confie para fazer todo esse processo com você, porque a gente sabe que os resultados são muito melhores, esse acompanhamento multidisciplinar cada vez mais está ficando mais importante, né? Ali o nutricionista, o nutrólogo, os médicos do esporte, o personal trainer ali, essa junção e essa comunicação tem que ficar cada vez mais forte. Então, às vezes eu peço manda o número da tua nutricionista, pergunto quantidade de calorias que elas estão comendo, porque a grande maioria não sabe. Você recebia a dieta, a dieta tá de quê? Qual a estratégia? Não sei. Pergunta. Ela disse que era para emagrecer. Beleza, pergunta a quantidade de calorias, qual é o tipo de estratégia. Se você está em norma calórica, a gente tem que aumentar o seu déficit calórico com o treino, com o cardio. Ou se você já está em déficit calórico, então não preciso colocar tanto cardio para você, eu vou mensurar melhor. Porque tem cálculo para tudo, tá? Apesar que a maioria não sabe isso, tem cálculo para tudo. Então, eu preciso saber o que é que ela está suplementando também, né? Como é que está a via de eixo hormonal. Então, eu peço até a suplementação, muitas vezes, que o médico passa para poder entender como é que está o metabolismo daquela pessoa, sabe? E esse trabalho é muito importante. Averiguar tudo, como vocês fazem também dentro de um consultório, né? Com essa conversa, os exames que vocês geralmente pedem aqui, uma porrada de exame, graças a Deus a gente está bem assessorado, e aí você pega aqueles exames para poder montar uma estratégia para aquela pessoa, correto? Eu consigo ver tudo isso que você me falou dentro do consultório, sempre analiso, sempre peço também para, quando ela for para os outros profissionais, né, ela levar todas as informações que eu pedi que ela fizesse, levar o que ela está utilizando, o que você está falando. Acho que a gente se complementa muito nesse sentido do que você está falando, do que realmente eu faço, porque eu acho super importante que o outro profissional, ele entenda o que eu fiz, né? Facilita seu trabalho. Facilita. E outra, aí eu sempre digo, leva isso aqui, a biopedância leva para o teu profissional e vê se realmente está batendo com que ele, e pede para ele fazer um treino em cima do que a gente está trabalhando agora. É importante para poder, né, contrabalancear e ter os resultados efetivos, porque senão a gente não consegue, não. Com certeza. Mas é isso. E para finalizarmos, chegamos quase ao fim, qual a dica que você deixaria para essas mulheres que estão precisando de estímulos para iniciar? Aquela mulher que ainda não começou nada, que precisa iniciar e que está com preguiça, que está com, né, cheio de coisas na cabeça. E para as pessoas também que fazem uso da partida, que estão fazendo de forma inadequada, que não faz atividade física nenhuma. Primeiro eu vou começar com o pessoal da partida, tá? Por favor, procure profissionais capacitados que entendam o seu momento, tá? Primeiramente, é importante que o profissional entenda o momento da pessoa. Com certeza. É o que ela quer. Talvez trabalhar a mentalidade dela para saber qual o momento correto e mais correto para usar
a Zepartida ou qualquer outro tipo de suplementação, né? Primeiramente, ajeitar essa base, procurar profissionais que te guiem nesse processo, para depois você usar como realmente um estímulo a mais para você continuar tendo resultados. Porque se você ajeitar essa pirâmide que a gente falou sobre os pilares aqui, para você começar a ter resultados, depois que você estabiliza o seu eixo hormonal através de dieta, de treino, de suplementação básica, e aí você vem e usa uma Zepartida, você pode fazer outras suplementações de outros peptídeos que vão te ajudar a potencializar os teus resultados. Então, acho que tem que pensar primeiramente dessa forma, né? Regular tudo para você ter mais resultado, porque pode ter o risco de você usar, como eu já vi muita gente usando. Como é que você usa um potencial desse no começo da sua trajetória ali, você nem começou a treinar, nem começou a se alimentar. Então, o teu corpo ele não está preparado para metabolizar aquilo da forma correta, né? Mas eu acredito que você vê muita gente chegando lá no seu consultório querendo já diretamente. Mas uma coisa que eu gosto, sabe, Diego, é que eu digo a elas todos os dias, isso aqui estimula você. Então, quando ela perde ali 2 quilinhos, ela, meu Deus, eu tô conseguindo. Porque às vezes a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e não é tão fácil. Às vezes a gente acha que, vai ser fácil perder. E na verdade, por mais que você faça um estímulo, isso aqui, tem pessoas que realmente o processo é mais lento, né? O processo às vezes começa na mente da pessoa. Então, fazer ela ter esse disparozinho também ajuda muito. Então, aí quando ela vai ali, porque você saber fazer da forma correta com um profissional médico é totalmente diferente de você fazer sozinho, né? E aí, quando eu dou esse estímulo, esse start, dou empurrão nela, eu digo, olha, é um empurrão pra você, eu quero que você, e também só fica comigo se você começar. Se você fazer atividade física, senão não vai rolar, não. Exato. Eu já dei alta paciente minha porque estava perdendo massa muscular demais. E eu disse, não vou ficar com você, infelizmente. E a gente vai ter que parar. E eu parei mesmo, de verdade. Ninguém acredita, mas eu parei. Aí, perdeu dinheiro? Perdi. Entendeu? Pra mim não é interessante. É importante. Porque é saúde, né? A gente sabe que é saúde. Então, assim... eu dando o start, um empurrão para ela é tudo que eu preciso, para ela começar a dar novos rumos, entendeu? Então, às vezes é bom você dar assim. Com certeza. Mas não é bom você continuar e o paciente parado. Quando vem de um profissional, é ótimo. Quando geralmente vem da cabeça, porque o amigo tomou, aí já de qualquer jeito. Para tudo. Verdade. Vamos lá, ver a tua base primeiro para poder você começar. Se está com o profissional tem a base ali técnica para poder te orientar melhor e saber qual é o momento que você usar. Se ele já indicou, é porque realmente precisa ter essa necessidade, né? É importante também respeitar o profissional ali que está acompanhando. E isso que você botou, essa imposição de, você melhora isso, eu não vou poder fazer o teu acompanhamento, é importante para você também como profissional, né? Com certeza. Então, essa imposição profissional é importante também. Para realmente trazer essa consciência para o paciente, para o aluno ali. Acho interessantíssimo. Só esqueci a segunda pergunta. Sim, foi para as mulheres que não estão sem fazer atividade física e para a gente, o que é que a gente poderia dar de dica para elas começarem a fazer, para estimular? Eu lidando com mulheres diariamente, né, tanto presencial como na consultoria online, eu vejo, como eu falei no começo aqui, essa falta de olhar para si, né? De realmente se reconhecer como algo importante dentro do seu meio social. Então, a mulher, quando ela geralmente vai ficando um pouco mais acima da idade, ela vai cada vez mais tendo mais dificuldade de ter ímpeto para treinar, né? De conseguir ter força, resistência para conseguir fazer as coisas do dia a dia, né? Então, a gente sabe que a atividade física, a musculação principalmente, tem ligação direta com longevidade, com se tornar um idoso ativo futuramente, né? Além da parte estética, de tudo que a gente fala aqui, que a galera olha muito, tem toda essa outra parte de saúde, qualidade de vida para o resto da vida, né? Então, acredito que quando você começa a olhar para isso de forma abrangente, você não tem condição de você ver a importância disso e de você não começar. Verdade. Certo? Concordo. E às vezes você precisa só de um start, às vezes por exemplo, um desafio. Eu já tive relatos sobre desafios que é incrível, assim, de fazer qualquer um chorar, e às vezes, porque a pessoa às vezes estava perdida, ela fala realmente, eu estava perdida, eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer, e eu já estava totalmente desanimada, já tinha testado o treino começar sozinha, já tentei fazer dieta restritiva, tirar carboidrato, e nada funcionava, mas não funciona por quê? Porque estava sem direcionamento. Buscar o direcionamento eu acho que é muito importante, em qualquer área que a gente queira melhorar. Se você quer melhorar a sua alimentação, tem que procurar um nutricionista. Não tem condição de você melhorar a sua alimentação ali dependendo do que o amigo está fazendo, do que você ouviu falar, do que tem na internet. Eu acho que essa busca ali pelo profissional, o médico, para te guiar,
é muito importante. E nós de atividade física também estamos aqui exatamente para, além de fazer esse acompanhamento de um bom treino, estamos também para realmente tirar você da sua zona de conforto, buscar o melhor para você. Então, eu acho que quando você começa a olhar com esses olhos para a atividade física, de forma abrangente, como a gente falou aqui, você vai ver realmente que é importante para você, é importante para as pessoas que estão ao seu redor, para filho, marido, para toda uma família, para toda a sua meio social. Eu vejo que quando a mulher pode até ser mais difícil para ela começar às vezes, mas quando ela começa e quando ela vê os resultados ali, é difícil dela parar. A mulher é muito resiliente. Eu sempre, meus alunos, quando eu estou ali com as minhas alunas, eu falo muito com elas que vocês são muito fortes, são mais fortes do que vocês mesmos imaginam. O poder que vocês têm é muito maior do que vocês imaginam. Então, quando vocês começarem a olhar para vocês e ver vocês como algo potente dentro da sociedade... Potência que a gente tem, que a gente nem acredita, nem acredita. Muitas mulheres estão desacreditadas porque exatamente nem ela está olhando para ela mesma, né? Então, às vezes, falta esse olhar com mais carinho para si mesmo, para começar realmente a fazer... seguir uma dieta, seguir uma rotina de treino. E o importante, eu acho que eu falo isso com todo mundo, criar uma rotina sustentável é mais importante do que você começar no 80, tá? Nem 80, nem 8. Começa na média. Fazer o que gosta. Vai o que gosta, começa pelo que gosta. Você vai sentir a necessidade de outras coisas. Também acho. E isso vai fortalecendo. Então, criar uma rotina que você consiga sustentar pelo resto da sua vida. Então, não adianta você chegar na academia e querer fazer 2 horas de treino. Não é isso que vai te dar mais resultados. É fazer o treino certo, da forma que você consegue fazer dentro da sua rotina, até uns 20 minutos para treinar. Se você tem isso para treinar, use esse tempo para treinar. Se tem meia hora para treinar, use isso com constância, que tenho certeza que os resultados vão vir. Poxa, é isso, gente. Obrigada, Diego, por estar aqui junto comigo. Foi uma conversa muito legal, adorei. E eu tô querendo ver esse desafio de 21 dias aí. Deixa eu voltar agora. Eu tô recém-operada, mas assim que eu voltar, se Deus quiser, eu quero ir para esse desafio 21 dias. É legal, porque a gente encontra outras mulheres, né? Exatamente, eu acho que quando a gente forma um grupo lá, a gente sempre tem uma comunidade que se fortalece. Então, não é um grupo de desafio, de competição. É um grupo de desafio onde mulheres fortalecem mulheres. É o que eu digo sempre. Eu ali sou só um instrumento para guiar cada uma, mas elas acabam gerando um estímulo umas nas outras. Isso é incrível, os resultados são incríveis, a mudança de hábitos são incríveis. A gente vê a pessoa mudando durante o processo, do dia 1º para o dia 21 ou do dia 1º para o dia 30, a gente vê a pessoa mudando. Então isso é excelente, né? Contem comigo, espero você no nosso desafio. Eu vou sim, viu? Obrigada, Diego. É isso, minha gente.